cada um do seu, tipo assim, tamo aqui pra representar. Eu sei que a hora passa rápido, mas na presença de Deus eu vou cada dia me renovar. Pois eu sei que passo firme sim, eu vou pisar, fugindo da mentira, andando com a verdade. Pois eu sei que Deus sim, de mim cada dia sinto saudade de estar cada dia mais e mais. No rio da intimidade te busquei, oh Deus. No rio da intimidade, Deus, eu mergulhei. Pois quero te conhecer de todo o coração. Pois eu sei que prosseguir não é fácil não, que o fardo é pesado, o Senhor pegou de mim. E falar então, filho, para de chorar, então te mando sorrir. Pois eu sei que o segredo é prosseguir. Mesmo que as palavras sejam repetidas, mesmo que a base vai continuar fazendo batida, a gente vai contemplando sim na voz. Pois nós sabe que o leão da tribo de Judá, vem me olhar, vem me olhar, vem me olhar. Cansei de ver caudas novas mães chorando. Pois eu sei que cada dia nas ruas vamos sair evangelizando, falando que Jesus é bom. Então, meu bom, não importa que você é marrom ou branco, não importa a cor não. Pra Deus somos todos filhos, através sim de Cristo, também de Abraão. Pela fé fomos alcançados. O Espírito Santo anda comigo lado a lado. Voz a verdade, fujo da mentira. Pois eu sei que Deus derrama a sua ira sobre aquele que se levantar contra a sua verdade. Pois eu sei que Deus me olha assim, tamo aí cheio de coragem pra falar sempre aquilo que meu Pai quer. Pois eu sei que Ele honra a nossa fé. Um abraço pra quem escuta na voz. Um abraço aqui pra gente que tá observando a voz. Eu fiz na hora, faço um improviso, faço rima também chorando, também com sorriso. A situação, isso que vai se revelar sobre a sua vida. Mas se você estiver só olhando ao tempo do homem, não olha o tempo de Deus, vai acabar que Jesus vai voltar e você não vai ver. Amém? Então esteja atento ao tempo de Deus. Eu nessa semana, eu vinha conversando mais com o Max ali, a gente vinha comentando sobre o tempo de Deus, sobre várias coisas da obra, sobre as coisas de Deus. Eu tenho visto a maravilha que Deus tem feito ao decorrer desse tempo. Eu lembro no ano de 2014, quando eu me converti, eu estava ali em uma célula, alguns chamam célula, alguns chamam GU, chama ajuntamento, tem várias pronúncias. Eu estava ali em um GU num certo dia, e eu lembro que o Espírito Santo tomou conta daquela mulher que era a nossa líder e falava que Jesus estava às portas, que Jesus estava às portas. E essa palavra ela tem ficado impregnada dentro do meu coração desde esse tempo para cá. Que Jesus está às portas, Ele está próximo. Eu lembro pessoas contando ali, uma criança contando um testemunho de arrebatamento. Nos últimos tempos, eu sei que você percebeu, mas tem várias pessoas contando testemunhos sobre arrebatamento. Porque Jesus está sinalizando a volta dele. Amém. Ele está mostrando a volta dele. Que Ele está retornando. Amém? Que Ele está retornando nessa terra para buscar os seus. Então a gente precisa estar no Espírito. Amém? As coisas que são no Espírito são discernidas no Espírito. Então você precisa ter um discernimento para que você entenda. Nossa, Mariana, o cachorro está tomando seu suco aí. Desculpa que eu saí do mistério aqui. Amém? Mas eu tenho visto o mover de Deus, o trabalhar de Deus todos os dias em nossas vidas, o que Deus tem feito. Eu lembro que em 2015 eu preparava um texto para pregar. 2016 eu passo um tratamento de Deus. 2017 já era algo assim, você não vai preparar nada, você vai falar agora o que eu quero naquele dia. Então dois desse dia, quando eu vou pregar, não preparo nada. Eu deixo que o Espírito Santo fale aquilo que Ele quer falar naquele dia. Que Ele quiser falar sobre amor, amém. Que Ele quiser falar sobre correção, eu vou falar sobre correção. Eu tenho entendido isso. Quando você entende que você é movido pelo céu, mas manifesta na terra, você vai viver algo sobrenatural em Deus. E é o que eu tenho desfrutado todos os dias. Todos os dias.
Amém? Que Deus possa abençoar todos os irmãos em Cristo Jesus. Vou cantar o louvor, pastor, depois do jantar. Glória a Deus. E minha mãe só chorava. E daí ela chorava muito e não sabia o que fazer. Me mandaram para casa de uma mulher. E na casa dessa mulher tinha mais esse negócio de candomblé também. Eu ficava irritada com aquilo. Falando, meu Deus. Aí eu escutava assim, muitas pessoas falando, enquanto você não der ouvido à voz de Deus, pessoas fora, enquanto você não der ouvido à voz de Deus, e minha mãe, o que acontecia? Eu e a minha mãe, a gente se estranhava de uma tal forma, hoje eu consigo entender que não era eu. Eu passava 3, 4 meses sem olhar na cara da minha mãe. Eu não conseguia nem olhar para ela, os demônios se apoderavam de uma palavra que ela falava, eu aproveitava aquilo ali para não falar com ela. Porque eu já tinha raiva, porque ela tinha me colocado num lugar, depois me colocava em outro lugar, e aquilo ali me deixava nervosa com ela. Eu nem olhava na cara dela, mas eu não tinha Jesus. Eu via todo mundo falando de Jesus, mas eu não tinha Jesus. Literalmente, eu tinha minha mãe, meu pai, meus irmãos, mas não tinha Jesus. E a pessoa sem Jesus, meu irmão, ela não é nada. E eu tenho uma coisa para falar. Muitas das vezes, quando eu caí endemoniada no meio da rua, passava o povo de um lado para o outro e queriam me bater. Chegavam a dar chute na minha cabeça, mas sempre tinha alguém para estar do meu lado. O Senhor sempre levantava alguém para não deixar nada acontecer comigo. Por isso que eu falo, Deus nos guarda lá fora. O Senhor, Ele vem me guardando desde quando eu nasci. Ele vem guardando. Porque as proezas do Senhor seriam grandes na minha vida. E é grande na minha vida. O Senhor sempre me guardou. Minha mãe cansava de abrir a porta de madrugada, porque pessoas vinham me carregando para casa, porque eu estava cortada de um lado, machucada do outro, porque o povo falava que eu estava bêbada. Não conseguia entender o que estava acontecendo comigo. E aí eu não dava vazão, mesmo assim. Aí vinham os pastores, e entrava gente, eu ficava totalmente sem mexer as minhas pernas. Aí me levavam para o pastor e orar em mim. E era aquele negócio todo, enfim. 1989, a irmã Lourdes, ela me passa um belo dia de uma quarta-feira pela manhã, e ela diz assim para mim: esse é o último recado que o Senhor manda te dar. Ele disse que se tu não der ouvidos à voz dele, agora tu não vai vir mais pelo amor. Acabou o tempo do amor de Deus na tua vida, agora tu vai vir pela dor. Aí eu, essa mulher é louca, lá vem ela com essas coisas dela. E não dei ousadia. Deixei pra lá, esqueci. Mas meu pai, quando ele era, estava bom, ele era uma pessoa perfeita, amável. Eu amava meu pai com todas as minhas forças. Eu idolatrava o meu pai. Meu pai me pegava no colo, meu pai, das minhas irmãs, assim, eu tenho uma irmã que até hoje ela fala, o pai, tudo do meu pai era ela, tudo do meu pai era ela. Então já tinha afrontas até dentro de casa, né? E meu pai era assim, era mesmo. Eu tinha ele como meu ídolo, sabe? Eu gostava mesmo do meu pai de uma maneira tal. Quem foi a primeira pessoa que Deus tirou de perto de mim? Meu pai. Aquilo que Jesus falou da boca daquela profeta começou a acontecer em 1989. 1990, meu pai, ele aparece com aneurisma na cabeça. Essa aneurisma, ela doía, chorava, a gente lutava com ele tudo quanto é jeito, mas mesmo assim eu ainda não aceitei Jesus. Ele morreu. Em 1990, meu pai saiu da minha casa para ir para uma consulta, morre meu pai. Diego, pequenininho ainda, eu saí às 8 horas da manhã, e ele bem encolhidinho na cama, eu fui lá, beijei ele, falei, pai, eu tô indo trabalhar, daqui a pouquinho eu tô aí. Aí ele, como é que você vai? Aí ele falava, tá sem onde? Eu falei, não, o pessoal da loja mandou o motorista vir me buscar. E aí eu fui trabalhar. Mas eu fui com meu coração partido. Quando foi 10h40 da noite, 10h40 da manhã, meu irmão me ligou e disse, e falou do falecimento do meu pai. Mesmo assim eu dobrei a beber.
Aí eu bebia, para ver se acalmava, se esquecia, mas não adiantava nada. Hoje em dia, nós temos pessoas dentro da casa do Senhor Jesus. Eu digo isso porque eu ministro a palavra há muitos anos, então eu vejo pessoas e chegam pessoas até a mim, que elas estão na casa do Senhor Jesus, mas elas não são libertas. Elas não reconhecem o poder e as maravilhas de Deus sobre a vida dela. Ela aceitou o Senhor Jesus, mas ela não tem uma identificação com Deus, ela não cria uma intimidade com o Senhor. Lázaro, a Bíblia diz que é o que o Diego falou, Lázaro era o grande amigo de Deus. Quer ter intimidade com Deus? Dispense cargos. Não olhe para a carne. Verdade. Olhe para o autor e Amém. consumador de todas as coisas. Glória, porque enquanto nós brigamos por disputas, o céu está lá e o eterno está lá esperando a nossa glória, a nossa aleluia. Então nós perdemos muito tempo com isso. Voltando, nós ficamos muito tristes, entristecidas. E aí, assim, às vezes quando o Senhor me toca para falar, eu tenho que falar porque é o Senhor que está me tocando para falar isso hoje. Jesus, eu conheci algumas pessoas que me levaram a deturpar mais ainda o meu caminho. Aí comecei a entrar numa coisa chamada maconha, né? A maconha, ela é terrível. Mas não usei outra droga, ela foi só a maconha. Mas aí minha mãe descobre, aí me querem de novo me internar. Aí eu fujo. Aí eu choro no lugar onde eu fujo 15 dias sozinho. Resumindo, eram 3 almas que o Senhor disse que ia tirar de perto de mim. As pessoas que eu mais amava. 1995, Juscelio, meu irmão de 17 anos de idade, jogador da ABB das BAC, futsal, um menino muito novo, nós éramos muito colados, eu e ele. Nós éramos muito amigos mesmo. Eu fui considerada chamada 3 ranchos, passar o carnaval lá. E chegando lá, eu lembro, não esqueço disso, ele estava sentado assim na beira da porta da nossa casa. Aí eu falei com ele assim, Celinho, vamos comigo, ainda tem vaga no ônibus, vamos lá, cara, pra você não ficar aqui sozinho. Ele, não, eu vou jogar amanhã e depois eu vou pra... Eu vou jogar amanhã e depois eu vou pra... Vou sair com a minha namorada. Aí, então tá bom. Aí eu falei pra ele, ó, qualquer coisa eu dou um jeito de ligar lá pra você. Aí lá nós fizemos a roda de pagode e os meninos estavam lá contando, né? Aqueles que já perderam. Aí eu falei bem assim, eu nunca me esqueço disso. Eu disse, eu não sei, cara, se eu perder um irmão, o que vai ser da minha vida? Eu não sei. Aí naquele exato momento veio aquilo que aquela mulher falou na minha cabeça. Aí eu comecei a ficar entristecido. De nada eu entristeci. Aí eu peguei e fui lá pro quarto. O ônibus ia sair naquele mesmo dia, um domingo. Meu irmão jogou, fez 2 gols na quadra lá da ABB. E aí foi o último jogo dele. E aí ele foi à noite pra boate com a namorada dele. E teve um tiroteio nessa boate. E dentro dessa boate, lá fora, a gente não sabe como foi, a bala dum-dum foi lá, acertou nele aqui, então ela explode dentro dele. Quando ela explode dentro dele, ele cai. Aí ele fica sem ninguém socorrer. E aí a gente vinha dentro do ônibus. Diego pequenininho, eu lembro muito bem. Minha mãe sempre foi muito grudada com esse menino. Então ela não deixava eu levar ele assim para esses lugares. Aí eu me lembro que dentro do ônibus, todo mundo cantando, fazendo aquela maior bagunça. Aí de uma hora para outra o ônibus para. Quando o ônibus para, lá vem a menina que conduz a excursão. Aí ela falou, Edilene, eu quero falar com você. Eu falei, pode falar. Ela, não, tem que ser uma coisa particular. Eu falei, pode falar. Aí ela disse assim, olha, aconteceu um fato. Eu falei, o que foi? Ela disse assim, o seu irmão mais novo. Eu falei, o que foi que houve com ele? Aí ela falou, tomou um tiro. Eu falei, o quê? Aí você sabe, né, quando você não tem Jesus, é complicado, você desespera. Eu falei, eu não vou esperar por esse ônibus chegar em Brasília. Alguém tem que me levar. Aí a menina arrumou um carro,
Eu nunca esqueço essa cena. Eu fiquei na pracinha da escola classe 22. Esse menino pequeno veio correndo na minha direção. Aí eu corri, aí ele foi pegar minhas coisas. Aí eu cheguei na porta da casa da minha mãe. Tava tudo cheio de polícia. O autor do cara que deu o disparo para poder matar outro cara tava lá na porta porque também era amigo do meu irmão. Amigo lá de bola, de futebol, essas coisas. Mas aí o cara virou bandido. E os meninos não deixavam de falar com ele. Jogavam futebol bola com ele também. E aí, ele até então, eu fiquei sabendo dias depois que ele estava lá. Mas enfim, isso aí não importa. O que importa é que eu fiquei 9 dias com meu irmão no hospital. Pouco menos, algumas pessoas ficaram com ele. Lá dentro, antes de meu pai, desculpa, eu pulei, esqueci algo. Eu fiz 2 coisas assim, que quem faz é só quem é doido, ou então é doido. Porque eu falei assim, Deus, eu sei que tu tem alguma coisa na minha vida, mas não deixa meu pai morrer sem antes abrir a boca dele e aceitar o Senhor. E assim aconteceu. Glória a Deus. Para honra e a glória do Senhor. Meu pai aceitou o Senhor Jesus. Pediu para ir no culto, nós levamos ele e aceitou Jesus. Eu fiquei do lado de fora. Eu não entrei na igreja. Aí o meu irmão, 9 dias dentro da UTI, estava fora da UTI. Eu ficava lá com ele, se comunicava com ele através... O não era um aperto, o sim era 2 vezes. Porque a bala, quando ela entrou lá nele, já morreu o lado esquerdo todinho. Aquilo ali para mim foi me matar. Ponto. Eu morri também junto com aquele menino. E aí eu fiquei cuidando dele, porque não tinha mais ninguém para cuidar dele. As minhas irmãs não tinham coragem, minha mãe não tinha coragem. E a cabeça dele foi só crescendo, 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 crescendo. Aí levaram para a UTI, não tinha mais como ficar direto com ele. Mas mesmo assim, eu desafiei outra vez Deus. A minha irmã estava comigo do meu lado, a gente saindo para poder sair para fora do hospital. Eu parei e disse assim, se tu é mesmo Deus, e tu tem alguma coisa comigo na terra, pois então eu quero é ver se tu é Deus, faz chegar lá no lugar onde ele está. Eu quero ver se crente vai entrar lá dentro. Irmãos, ninguém desafia Deus. Nós chegamos lá no outro dia, eu e o técnico que era dele, lá da escola ABB de Brasília, do futsal. Quando nós chegamos lá, minha cunhada, que já era cristã, estava lá dentro, mais 9 pessoas. E meu irmão aceitou o Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Passou a noite toda, nós chegamos lá, eu fiquei paralisada. Aí eu falei, mas como que o povo está lá dentro se não pode entrar? Que doidice é essa? Eu não conhecia Deus, eu não conhecia a Bíblia, eu não conhecia o poder de Deus. Mas eu achei bom, meu irmão aceitou Jesus. Mas e eu? Deus, o foco de Deus era eu. Aí ele disse, espera aí que eu vou fazer algo que eu sei como chama, trazer ela para o centro da minha vontade. Tinha uma amiga, muito íntima mesmo, que me ajudou em tudo no enterro do meu irmão. Era muito amiga. E a filhinha dela era pequenininha, muito amiga do Diego. Um certo dia, um dia do meu aniversário, ela disse, olha, eu vou na frente, que lá em Brasília tem um lugar chamado Poço Azul, lá em Brasilândia, e ela foi na frente. Aí a menininha dela veio, falou, tia, deixa o Diego ir junto com a gente. Aí eu falei, não posso deixar o Diego ir não. E a minha mãe vai brigar, o pai dele vai brigar, todo mundo vai brigar. Não, o Diego vai comigo. Aí nós saímos, nessa época, o Diego nem lembra. Lá não tinha extra, tinha Superbox. Nós saímos para ir fazer compra para o meu aniversário no outro dia. Quando nós chegamos, voltamos, eu vi aquela aglomeração na porta da casa da minha amiga. Amiga mesmo. Por isso que hoje eu entendo, tá? Porque lá fora também tem muitas pessoas que estendem a mão para você. A Bíblia diz que tem amigos mais chegados do que irmão. E ela era uma pessoa nesse nível aí para mim. E eu gostava demais dela. Ela, muito pelo contrário, quando ela me via me exceder em alguma coisa, ela me tirava, ela falava, não, não faz isso. Tá? E quando foi um certo dia, ela me convidou para ir até a igreja cristã. Eu falei, eu não vou não, aquele povo todo é louco, vou fazer o que lá? Não vou não.
E essas palavras eu lembro dela e sinto dor no meu coração, mas Jesus sabe todas as coisas. E quando eu fiquei sabendo de aquela aglomeração, entrei na rua e fui de encontro ao filho dela. O filho veio e me abraçou muito. Eu falei, o que foi que aconteceu? Ele disse, um acidente feio. Eu falei, e aí? Ele falou, o que aconteceu? Eu falei, com quem? Ele falou assim, com a minha mãe. Ali eu desmontei, eu tinha perdido meu pai, meu irmão. Aí eu falei, mas botar a mão na minha cabeça e falei, como é que a Nide tá? Ela falou, olha, morreu ela, a filha dela e o irmão dela. E não tem ninguém. O filho dela chega pra mim e fala assim, por favor, Teia, vamos comigo pra você reconhecer o corpo. Eu falei, você tá brincando comigo, eu não vou não. Eu não tenho coragem de ir. Aí esse menino começa a chorar e começa a implorar e eu vou com ele. Quando chega lá dentro, que eu vou subir, eu encontrei uma anciã na porta da entrada. Ela olha pra mim e diz assim, Jesus te ama. Essa dor que tu tá passando hoje, ele pode cessar. É só tu abrir o teu coração. Porque mais gente, olha o que ela disse, mais gente próxima a ti e é cordão umbilical ligado a ti, eu vou tirar de perto de ti. Relacional de aquilo ali me desesperou literalmente. Mas enterrar o meu irmão também me desesperou literalmente. Eu fiquei louca, eu falei, meu Deus, não existe Deus. Tá, tirou meu pai, tirou meu irmão, agora minha melhor amiga. Ah não, e era 3 caixão, e aquela menina veio para pedir pro Diego ir junto no carro com eles. Eu tentei abrir a minha boca quando eu vi lá naquele IML, a Nide, vi a filha dela, o irmão dela, a menina não tinha vísceras, a pancada foi tão grande que caiu, ficou tudo grudado no carro, a menina saiu lá dos fundos do carro onde ela estava e foi jogada lá fora. Foi uma morte terrível delas. Sabe por quê, meus irmãos? A Nide cansava de falar uma coisa. Como a Andréia era a única menina e tinha 2 filhos homens, ela falava assim, para onde eu for, até quando eu morrer, a Andréia não fica com vocês, a Andréia vai comigo. E a Andréia foi com ela. E foi sem aceitar o Senhor Jesus. Nem a Andréia, e nem ela, e nem o irmão dela. A irmã dela, que estava dentro do carro, a Nete, hoje ela mora em Porto Seguro, ela se livrou. Porque ela era serva do Senhor Jesus, estava ali só para poder fazer companhia aos irmãos dela. Estava meio baqueada, mas era serva do Senhor. Eu não quis encontrar a irmã dela, até hoje eu não quis encontrar, ela já mandou, pediu diversas vezes para mim ir lá na igreja dela e tudo, que ela mandava buscar, mas até hoje eu evito de querer encontrar. Aquilo ali dobrou o meu pesadelo, irmão. Você não tem noção o que é dobrar. Quando Deus fala que vai tocar no meu cordão umbilical, aquilo ali para mim desmoronou mais ainda. Porque quem é mãe sabe, né? Ou então eu tomei posse de ser mãe naquele exato momento. Eu acordei, eu falei, meu filho. Mas mesmo assim, irmãos, eu não consegui. Eu não tive forças. Nenhum tipo de forças. Eu continuava dizendo que os cristãos eram um povo doido, nojento, louco. E quanto mais eu agredia, sabe, eu comecei a cair em mim. E quanto mais eu falava mal do povo de Deus, mais coisas ruins me aconteciam. Mas eu ficava mesmo assim, como se diz, no estreito. Eu entrei em coma alcoólico. Caí em um bar lá pro lado da Asa Norte. E bebi até não dar mais conta. Achando que a bebida seria o meu refúgio. Não, vai passar. Pronto, vai acabar tudo isso aí. E tudo certo. E não acabou nada. Fiquei 15 dias direto na bebida, direto, dia e noite. Noite, dia e noite, noite, dia e noite, noite, dia. Até uma segunda-feira eu voltei para casa. Quando eu cheguei em casa, a minha irmã, que hoje é a mais nova, eu só olhei para ela e pá, no chão. Bati a minha cabeça, que deu trauma na quina do azulejo. Aí me encaminharam às pressas para o hospital. Isso é só para quem crê. É para quem crê. A minha irmã com outro amigo nosso, da nossa vizinha, ele foi correndo comigo para o hospital. De lá, me encaminharam para o base.
porque o base é o único lugar que cuida de traumatismo craniano. Chegou lá, minha família estava toda lá fora, minha mãe, meus irmãos, e aí o médico desenganou. Falou, não, ela está com o crânio rachado, a pancada foi muito forte. Irmãos, diante de Deus, eu vejo a glória, o poder, o amor de Deus. Glória a Deus. Ele é fiel, ele é poderoso. Ele faz aquilo que a natureza humana não pode fazer. Eu nunca me esqueço que o médico disse, a minha mãe contou que o médico disse que eu não voltaria mais. Mas eu me lembro que naquele leito eu escutei uma voz. E essa voz, ela dizia no meu ouvido: eu estou sondando o teu coração. Glória a Deus. Se houver arrependimento, tu ficará na terra e me adorará para todo sempre. Mas eu também sou o dono da vida. Eu dou a vida e tiro a vida. Se eu não ver arrependimento, tu vai sem salvação. Eu acredito que a proeza do Senhor foi tão grande, a misericórdia do Senhor foi tão grande na minha vida, que eu saí tirando aparelho por aparelho que estava em cima de mim. E saí andando dentro do hospital. E nisso, as enfermeiras, o povo falava, isso é um fantasma, está acontecendo alguma coisa, isso aí não existe, tá? Não, o que é que está acontecendo? O poder de Deus me alcançou naquele dia. Glória a Deus. Aleluia. As misericórdias do Senhor Jesus me alcançou naquele dia. Eu consegui abrir o meu coração através da dor. Foi uma dor terrível. Aí a parte forte para me libertar da bebida, libertar da droga, libertar do cigarro. Eu fiquei trancada dentro de um quarto. Mas ele, pequenininho, e com Salmo 91 aberto. Depois de 5 dias que eu saí do hospital, aceitei o Senhor Jesus. Quando já me colocaram direto para poder fazer estudo para descer ao batismo as águas, eu caí do 15º andar da minha igreja, acordei novamente dentro do hospital. Braço quebrado, a perna quebrada e com começo de trauma na minha cabeça no hospital de Taguatinga. Aí eu falei, quando eu voltei em si, porque quando você tem Jesus, aí ele já começa a trabalhar na sua vida. Naquele momento, antes disso, eu já tinha aceitado o Senhor, eu estava estudando para fazer o batismo. Mas voltei novamente para o hospital. Quando eu volto novamente para o hospital, uma amiga que foi para o Senhor, que está no Senhor Jesus, o irmão dela foi lá e deu toda a assistência, que era um amigo que me levou para a igreja, ele e outro amigo, e eles começaram a orar na beira da minha cama. 2 dias depois, o médico disse que eu levaria 2 meses para sair daquele hospital. 2 dias depois, o Senhor me tirou de lá. Glória a Deus. E aonde que eu fui? Para onde que eu fui? Eu não queria ficar em casa. Você consegue entender que eu queria ficar morando no fundo da igreja? Era como se Deus estivesse só lá, naquele lugar. Eu não tinha entendimento da palavra, não tinha intimidade com Deus. Eu não sabia, mas eu sabia que se eu ficasse dentro da igreja, eu estava protegida. Ninguém ia mais me tocar. Eu não ia sofrer mais nada. E eu queria ficar morando lá com o caseiro e a caseira. Queria ficar lá. E meu pastor disse, não, você não pode ficar aqui. Aí eles queriam me levar para um centro de recuperação. Hoje eu ministro muito em centro de recuperação para a glória de Deus. O pessoal chama o povo que usa crack, que usa maconha, usa droga, chamam eles disso, daquilo outro. Não são, irmãos, eles são doentes. Nós fizemos um estudo, eles são adictos. Então eles têm uma adicção, isso é uma doença. E só quem cura essa doença tem o dono da cura, chamado nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando a pessoa abre o seu coração. Aconteceu comigo que várias noites eu botava esse menino para dormir, mesmo machucado, meu pastor disse, pega a Bíblia e ora o Salmo 91 por 7 vezes. Todas as vezes que vinha a tentação sobre a tua vida. Irmão, sabe ali eu entrei aqui, diante de Deus, eu nunca mais vi uma casa dessa forma. Assim, em construção, com esses tijolos. Porque foi o tempo que me dava, como posso falar,
abstinência do cigarro, da bebida e de querer fumar um baseado, era aquilo. Eu pegava aquilo ali, raspava com as minhas mãos, eu não tinha unha, eu comia tudo, aí botava na minha boca. Quando eu colocava aquele tijolo vermelho na minha boca, eu me sentia saciada. O Diego pequeno que eu ria e falava para minha avó, para minha mãe: mãe, a minha avó, a minha mãe tá ficando doida, ela tá comendo os tijolos tudinho do quarto. Mas não era. Era a maneira que Deus tinha para trabalhar. E era a maneira também que eu me deixei me saciar na presença de Deus. Porque quando eu comia aquilo ali, eu conseguia. Porque a Bíblia diz que o homem no seu natural não consegue discernir as coisas do Espírito. E Deus trabalha da forma que Ele quer, do jeito que Ele quer, da maneira que Ele quer, na vida de cada um. Eu tenho certeza que da maneira que Deus me chamou, não foi a maneira que Deus chamou a irmã, não foi a maneira que Deus chamou a pastora. Deus tem um tratado com cada um diferente. O bom é que você ouça e dobre o seu coração diante dele. Mas e quando Ele tem, Ele diz: olha, eu dou toda a corda, você pode ir. Está lançado o anzol. Mas quando Ele puxa o anzol, a dor é terrível. Você não tem noção. Foi 1 ano e 4 meses essa batalha. De comer nesses tijolos, de ler no Salmo 91, de ir para a igreja. E aí eu ficava assim: meu Deus, como é que eu vou sobreviver? Eu não queria mais saber de comida, eu não conseguia comer. Porque aquilo ali estava me dando já um problema no estômago. Mas eu aprendi a orar. Foi uma das coisas que eu mais comecei a fazer. A Bíblia diz que nós temos que saber como orar e como pedir a Deus em nossas orações. E eu pedi ao Senhor o espírito da mansidão para tirar aquilo de cima de mim, porque eu nunca mais voltaria a deixar Jesus Cristo. Mas começou uma grande jornada na minha vida. A jornada de enfrentar os demônios. Aqueles demônios que ocasionavam várias situações na minha vida. Eles começaram a querer me matar às madrugadas. Eu acordava como acordo até nos dias de hoje, com coça arranhada, com arranhão, muito arranhada. Porque tem muita guerra no mundo espiritual, que o Nuna estava falando aqui. É uma coisa literalmente muito forte. Eu lembro que ele estava falando algo assim, tremendo assim, que ele falou assim, que quando tinha relacionamento sexual com outra mulher, aí ele não conseguia, né, se firmar na presença do Senhor. Por quê? Hoje eu entendo. Você tem que fazer no mundo espiritual um desligamento espiritual de almas, porque ali se juntam. Então, se não tiver aquilo ali para ser rompido, você não consegue se firmar na presença de Deus, porque o demônio da pombagira já está sobre a tua vida. E aí Deus vai e começa, e olha para mim e disse: agora eu vou te lançar na obra. E eu falei: meu Deus, como? Poucos dias depois de tudo isso acontecer, meu pastor falou assim: ó, você vai direto para Cotegipe, na Bahia. Eu falei: mas eu não sei nada. Eu não sei de nada. Ele falou assim: você que pensa. Você que pensa. Deixa Deus te usar lá. Era a inauguração de um templo nosso na Bahia. Irmãos, eu peguei a palavra de Deus, foi a primeira vez que eu preguei na minha vida, já enfrentando multidões, em João 8, versículo 32, e conhecereis a verdade vos libertará. Porque dentro da casa do Senhor hoje, o povo, a Bíblia diz que o povo perece por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. O povo de Israel fez, eles sofreram. Estavam andando com um líder que conhecia a palavra, ouvia a voz de Deus. Quando nós temos a nossa liderança sobre nossas vidas, nós temos que, sabe, acatar, porque é o anjo da igreja. Eu mostrei para a pastora o que o meu bispo mandou hoje para mim, não foi, pastor? Ele disse: vai, pastora, valor de Deus, deixa Deus te usar aí. Isso é você estar debaixo de uma grande cobertura espiritual. Aí eu comecei a ficar com vergonha dos meninos do pagode, porque a igreja era na mesma direção. Mas eu falei: o quê? Eu vou me arrumar e vou para a igreja. E fui para a casa do Senhor, os meninos estavam tudo tocando. Aí de longe eles gritaram assim: que cachaça foi essa
que você bebeu, até onde você estava com a gente, e hoje você está na igreja. Só que levou um tempo, eles ficaram muito tempo sem me ver. Eu saí, desapareci, então eles estavam zoando da minha cara. O diabo botando eles para zoar da minha cara. Aí eu já conheci um pouquinho de Bíblia, eu fui lá em Efésios 5:18, que Paulo diz, a Bíblia diz, não vos embriagueis com vinhos, e não, com bebida onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Eu só, como diz os meninos, eu só mandei essa. Aí é como Jesus falasse, calou a boca de todo mundo. Passa-se um tempo, eu começo a andar na casa de todo mundo. Tinha uma banda de pagode lá em Brasília chamada Papel Machê, Diego até conhece algum dos meninos. Eu conheço a metade de toda aquela banda. Todos eles hoje são quase todos convertidos ao Senhor Jesus. Né? João Bosco. Oi? João Bosco. O que tem João? Papel machê, João É, Bosco. isso. Não, a música é Papel Machê de João Bosco, mas eu tô falando Papel Machê, era um povo que tocava pagode. É. Aí o que aconteceu? Jesus foi lindo, é maravilhoso, é poderoso, ele é extraordinário, você não tem noção o que é viver o poder de Deus. Reconhecer o poder de Deus e ouvir a voz de Deus, ter experiências com Deus e hoje está aqui em Caldas Novas, contando isso para vocês, porque Glória a Jesus Deus. não me permite contar isso para todo mundo. Mas você sabe por quê? É porque Deus não quer nem eu e nem você na corda bamba. Glória a Deus. Ah, eu sou apenas uma criança. Não. Deus não tem você como uma criança. Ele tem um chamado, se um chamado já foi declarado na tua vida, você já é marcada pelo sangue do Senhor Jesus. Não tem como dar desculpa para falar, Senhor, eu vou ali só um pouquinho, depois eu volto. Isso aí não tem condições de você querer negociar com o mestre. Com Jesus ele não negocia. É ou não é? E quando ele faz, ele não faz a obra pela metade, ele completa a obra que ele faz. Nisso aí, irmãos, se eu falar para você, quantas pessoas daí para cá, o Eterno já me permitiu de ganhar para a presença do Senhor Jesus, almas para ele. É como eu disse para o meu filho e digo aqui, o que nós temos, dinheiro nenhum compra. Amém. Aleluia. Não se deixe se vender. Não se deixe se vender por nada. Porque é na parte fraca, às vezes quando você está passando pela sua necessidade, o diabo também conhece. E aí ele quer te pegar. Mas se você tiver firmado numa coisa chamada Palavra de Deus, Satanás ele cai por terra. Porque não tem como. Não se deixe se vender. Ah, eu sou novo, eu sou nova, eu tenho muito isso, tenho muito aquilo. Meu filho, eu sei que ele um dia, não sei se vai ser quando, ele tem um testemunho muito forte de vida. É um exemplo de vida, assim. Eu digo para ele que quando ele está ministrando, eu não vejo ele como filho. Digo para ele quando ele está pregando, eu não vejo ele como filho. Vejo ele como ministro de louvor, vejo ele como pregador da palavra de Deus, mas também foi outra pessoa que teve que renunciar muito. E viver Jesus hoje é renúncia para Deus. Tem que ser renúncia, porque se não for renúncia, o povo, todo mundo começava a zombar de mim, por onde eu passava na minha cidade. Mas, isso aí é só fogo de palha, isso vai passar, que não sei o quê, daqui a pouco passa tudo. Para a honra e a glória do nome de Jesus, nós estamos aqui. Porque Ele é bom. E é Ele quem nos sustenta. Então eu digo para você, não há nada. Lucas 1,37 ele diz que para Deus nada é impossível. Glória a Deus. Nada é impossível. Estava falando para a pastora o que me trouxe tudo isso que eu passei. Várias enfermidades. Porque se fosse pela medicina, eu andava drogada dia e noite. Pelo meu emocional que foi mexido demais. Mas eu me deito e convido o Espírito Santo para estar deitando ao meu lado. E dizendo, limpa, Senhor, me purifica cada vez mais. Me traz cativa a minha mente ao Senhor, o meu coração ao Senhor, a minha vida é tua. Quando nós entendemos que a nossa dependência é Cristo Jesus,
automaticamente no mundo espiritual tudo é quebrado. O Senhor desce com anjos. E o Senhor nos trouxe para trabalhar em áreas de libertação. O que é isso, menino? Ai, que susto esse menino. Já vou, garoto. Me manda pedir. Jesus está falando, eu vou terminar. Calma aí, estou terminando. Então, uma coisa eu vou te falar, presta atenção. São coisas que eu não falo, até então, porque eu não gosto de falar. Mas quando Jesus prepara a oportunidade, é para edificar a nossa fé. Porque cada vez que eu falo sobre esse testemunho, eu edifico a minha própria fé. E eu sei que há um Deus que morreu naquela cruz do Calvário, por amor à minha vida, à tua vida. Mas a Bíblia diz que ao terceiro dia ele ressuscitou. E ele está aqui no nosso meio. Glória a Deus. E eu quero te falar mais uma vez, presta atenção. Toma posse daquilo que Deus está me mostrando. Pela vontade de Satanás, tu fica na cadeira. Mas pela força da palavra que sai da tua boca, ele faz justo, ele vai te colocar de pé. Ele diz, não atribua o teu coração a imagem a nada, mas só continue adorando esse Deus. Aleluia. Porque eu vejo uma grande surpresa lá quando você estiver naquele hospital. Jesus disse que vai adiante de você. E ele vai te surpreender. E a Bíblia diz, irmãos, que quanto mais é dado, mais é cobrado. Mais uma vez eu volto a falar para você. Se fosse depender da medicina, eu não estaria nem aqui hoje. Era 2 de manhã, 2 de tarde, 2 de noite, tarde ou pleno. Era isso, era aquilo, era aquilo, era aquilo. Falei, não, Jesus, o Senhor é o médico dos médicos. É o Senhor dos senhores. É o Senhor que tem poder para fazer. Então eu resolvi também, tudo depende de nós. Para dar uma vida para o Diego, para os meus filhos, olhar para eles, se eles não terem vergonha de mim, eu também disse, não vou mais mexer com nada. A partir de hoje, eu quero Jesus na minha vida. Então aí o Senhor faz. Quando eu disse na igreja, segunda foi quarta-feira aqui, esse tempo está sendo o melhor tempo que eu estou vivendo na minha vida, é porque Deus prepara. O que você plantou, você ainda não colheu, te prepara. Você vai colher a bondade de Deus, o amor de Deus. Deus, ele apazigua o seu coração e traz paz. Amém. Ela disse uma coisa para mim que eu falei para ela, é verdade. Ela disse, tem muito tempo que a irmã não tem essa paz, esse tipo de lazer. Eu falei, muito tempo. Muito tempo mesmo. A minha cabeça estava a mil, eu precisava disso. Amém. E o Senhor é bom. Ele cuida de mim e de você nos mínimos detalhes. Amém? Glória a Deus. A casa é nossa. E agora eu vou dizer uma coisa para você. Você é morada. Amém? Eu quero dizer, a tua casa é a morada do Espírito Santo de Deus. Então não deixe escapar. O teu testemunho, às vezes, vai salvar muitas vidas por aí. Se hoje eu estou contando para você, é para edificar a tua fé. Jesus teve que tirar 3 da minha vida. Jesus teve que me deixar dentro do hospital para ter um encontro comigo. Só para mostrar, que ele não precisa mostrar nada, mas para mostrar para mim que eu não mando em mim, o poder é dele. E ele me deu uma opção de escolha. Ou eu aceitava, ou eu descia sem salvação. E ali, quem passa pelo que eu passei, sabe o que é ouvir a voz do Senhor. E aí nós estamos em pé, porque o Senhor, amanhã, ele fará maravilhas no meio de nós. Ele disse a Josué, quando ele estava conduzindo ao povo até a terra prometida, passa o Jordão. E se a gente for entrar, eu vou pregar aqui também sobre essa passagem, mas é forte essa passagem que Deus trouxe. Amanhã o Senhor vai fazer maravilhas no meio de nós. Amém. Pode ter certeza, ele é Deus. Amém? Toma posse. O Senhor é o nosso Deus. A honra, a glória, o poder, o louvor e a adoração é dada a Ele. Amém? Eu agradeço a oportunidade. Tira a filmagem. Tiramos desse texto o que você faria hoje se Jesus estivesse sentado aqui conosco? Qual seria a tua atitude diante desse evento? Jesus está sentado com aqueles irmãos à mesa.
E aí a Bíblia vai dizer alguns nomes de alguns irmãos que estão ali à mesa com Jesus. E o primeiro nome que a Bíblia cita é o nome de Lázaro. Lázaro foi aquele que estava morto há 4 dias, e quando Jesus chega, ele tira a pedra e as pessoas estão ali chorando, murmurando. Uns estão alegres, outros estão tristes. E diz a Bíblia que quando Jesus chega, a multidão começa a se perguntar e a observar aquilo que estava acontecendo. Porque era praticamente impossível Lázaro sair daquela tumba aos olhos naturais. Era praticamente impossível aos homens acontecer alguma coisa ali naquela situação. E talvez nós estamos aqui essa noite vivendo esse dia. Para nós, aos nossos olhos, parece ser impossível. Parece ser impossível de acontecer, parece ser impossível de se realizar. Mas o que nós precisamos entender é que quando Jesus chega, o milagre acontece na nossa vida. Quando Jesus chega, a provisão chega junto. Quando Jesus chega, a glória dele chega primeiro. Então é algo que nós precisamos entender sobre isso. Jesus, não há nada impossível diante dos seus olhos. Operando Deus, ninguém pode impedir. Agindo o Senhor, ninguém pode impedir na nossa vida. E ali naquela situação, chegou Jesus. Para os olhos dos homens era impossível. Mas diz a Bíblia que Jesus manda tirar a pedra. E provavelmente alguém diz: Senhor, já cheira mal. Era um costume da época enrolar um morto numa faixa, dos pés à cabeça. E é óbvio que se Lázaro está morto, não tem nada funcionando na sua vida, no seu corpo. Mas o autor da vida chegou naquele ambiente. Aquele que tem poder sobre a vida e sobre a morte chegou naquele ambiente. Aquele que tem autoridade no mundo espiritual. Porque o escritor aos Filipenses vai dizer que pelo que é o nome de Jesus se dobram todos os joelhos daqueles que estão aonde? No céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Jesus dá um grito, e o grito de Jesus é: Lázaro, vem para fora. Imediatamente, não me pergunte como, porque milagre não se explica, milagre se vive. E é isso que Deus está falando para alguém aqui essa noite. O milagre que eu vou operar na sua vida não é para você explicar, é apenas para você viver. E você vai ser um testemunho de Jesus andando por essa terra. Aleluia, o que Deus vai fazer na sua vida vai ser algo que vai servir de testemunho para alguém. Glória a Deus. Lá vem Lázaro, há 4 dias que estava morto, mas quando Jesus fala, a sua palavra tem poder. O seu nome tem poder, em seu nome há autoridade. Imediatamente Lázaro vem para fora, e a Bíblia diz que nessa mesa, desse jantar em Betânia, Lázaro está com Jesus. Mas Lázaro não toma nenhuma atitude, porque a Bíblia diz que ele fica em silêncio. Marta também não toma nenhuma atitude, mas é Maria que vai tomar uma atitude. E deixa eu te falar uma coisa: Deus, Ele está procurando no nosso meio aqui, nessa reunião, nessa noite, alguém que tenha coragem de fazer aquilo que ninguém tem coragem de fazer. Deus está procurando no nosso meio aqui essa noite alguém que tenha coragem. Você pode repetir comigo: coragem. Coragem. Diga mais uma vez: coragem. Coragem. É isso que vai movimentar o coração de Deus nessa noite. É isso que vai movimentar o céu. Porque, irmãos, nós estamos vendo homens e mulheres que são naturais demais. Deus está procurando no nosso meio alguém que tenha coragem de fazer aquilo que ninguém fez. Alguém que tenha coragem de ir aonde ninguém foi. Alguém que tenha coragem de tomar a atitude que ninguém tomou. Maria é essa mulher que tem essa coragem de tomar essa atitude. Pois está todo mundo sentado à mesa e ninguém faz nada. Eu estou dizendo que Jesus de Nazaré estava sentado com eles à mesa, mas ninguém fez nada. E acontece muito isso, Lucas, nos nossos dias. Jesus está presente aqui no nosso meio, mas a gente está voando. A gente não percebeu que Ele está presente no nosso meio. No culto, muitas vezes é assim, Max. Nós estamos ali no momento de adoração, no momento de louvor, no momento de entrega, no momento de adoração a Deus, mas a gente não percebeu que a presença de Jesus está ali no nosso meio através do Espírito Santo. E é Maria que vai tomar uma atitude. Diz a Bíblia que Maria pega um vaso de nardo puro. Os historiadores dizem que é um nardo que demora 12 anos, 12 meses juntando ali o seu salário. Todos os dias juntando ali, trabalhando e juntando o seu salário. É caro porque é importado das montanhas da Índia, não tem jet ski, não tem barco. Então vinha de navio. Então Maria pega aquele vaso de nardo puro, precioso, cheiroso. Aleluia, Deus. E vai em direção aonde Jesus está. E aqui
é o que nós precisamos entender essa noite. O que movimenta o céu não é gente que canta bonita, não é gente que fala bonito, não é gente que se veste bem. O que movimenta o céu são pessoas que têm a atitude de ir ao encontro de Jesus. E dizer, Jesus, eu não vou vir na tua presença de mãos vazias. Eu não vou me apresentar diante do Senhor sem nada a oferecer. Diz a Bíblia que ela pega o vaso, quebra o vaso, e imediatamente o perfume encheu toda a casa. Agora você percebe que um adorador conseguiu produzir um perfume no ambiente onde ele está, porque até então ninguém estava sentindo cheiro nenhum, mas uma mulher determinada quebra o vaso, e quando ela quebra o vaso, diz a Bíblia que o perfume encheu toda aquela casa, encheu todo aquele ambiente. Eu acho que está filmando aqui. E quando enche aquele ambiente, imediatamente Judas se levanta e Judas diz algo. Judas diz assim, nossa, que desperdício. Poderia ter... Judas imediatamente diz, que desperdício. Poderia ter pego esse dinheiro e ter dado aos pobres. Mas aí a Bíblia diz assim, ele não fez isso porque estava interessado com os pobres, mas porque ele era um ladrão. Ele simboliza nos nossos dias aquele que quer roubar a nossa adoração. Você conhece pessoas assim que não faz, mas quando vê outro fazendo, tenta puxar o tapete? Ele não tem coragem de tomar essa decisão, mas quando ele vê alguém tomando essa decisão, ele diz, não, você está levantando a mão demais, você está indo para a igreja demais, você está cantando demais, você chora demais, você faz muito, porque ele não tem coragem de fazer. Quando ele vê alguém que faz, ele quer calar. Judas é aquele que quer calar a voz da adoração de Maria. E ele diz, que desperdício, poderia ter vendido e dado aos pobres. Mas aí a Bíblia diz, ele não fez isso porque ele estava preocupado com os pobres. É um discurso bonito, mas uma prática que está distante do discurso. É um discurso que até convence, mas é uma prática muito distante do discurso. Eu não sei se aqui acontece isso, mas lá na minha cidade acontece demais. Gente que fala muito bonito, mas pratica muito pouco. É gente que fala, que canta muito sobre adoração, que fala sobre adoração, mas na hora de praticar, não pratica nada. Então o diabo não teme aquele que conhece muito. Preste atenção, o diabo não teme aquele que conhece muito. O diabo teme aquele que pratica o que ele lê. Isso endemonia o diabo, se eu posso colocar assim. Isso perturba o diabo. Maria, ela fez o que ninguém fez naquela noite, naquela reunião. Ela tomou uma decisão que ninguém teve coragem de tomar. E aí, Judas imediatamente tenta calar a voz de Maria. Imediatamente ele tenta parar. Eu não sei quanto a você, mas o que movimenta a minha vida, e quando você vê, igual o nosso irmão Lunas estava aqui cantando e adorando, é uma das coisas que mais marca a nossa vida. Não é a voz, não é o jeito que canta, mas é a entrega. É isso que é bonito de se ver. E o que Deus está procurando, segundo João, está dizendo, os olhos do Senhor estão passando por toda a terra. Vamos especificar melhor. Os olhos do Senhor estão passando aqui em Caldas Novas nessa noite. A procura de apenas um que o adore em espírito e em verdade. Porque isso é o que movimenta o coração de Deus. O salmista Davi vai dizer assim, olha, o que agrada a Deus, o que impressiona a Deus, é um coração quebrantado e contrito em sua presença. O Senhor jamais desprezará. E eu vou dizer algo aqui, que nós estamos em uma reunião importante, eu vou dizer. Deus não se impressiona com a sua adoração. A sua adoração não muda Deus. Se você ficar em silêncio, Deus permanece sendo Deus. Se você adorar, Deus continua sendo Deus. Então não existe nada que o homem, que o anjo, que o demônio faça que mude a Deus, porque um dos atributos de Deus é que ele é imutável. Não existe nada que a gente faça que possa mudar. Aleluia, glória a Deus. Mas quando nós aqui nesse culto ou na nossa igreja levantamos as mãos e falamos glória a Deus, não é Deus que muda. Quem muda somos nós. É nós que precisamos do Senhor. É nós que precisamos da presença dele. Verdade. Então quando eu vou adorando a Deus, na medida que eu vou adorando, eu vou me parecendo com Ele, a glória dele vai tocando a minha vida, a presença dele vai tocando a minha vida, aleluia. E aí eu entro no culto de um jeito e saio do outro. Por quê? Porque eu entendi que a minha adoração movimenta o coração de Deus. Deixa eu te dar uma deixa aqui essa noite para encerrar. Não viva uma vida sem adorar a Deus.
o dinheiro que nós temos, o carro que nós dirigimos, a beleza que nós temos, nada disso impressiona Deus. Tudo vai acabar, tudo vai passar. A Bíblia diz que vai passar tudo, mas uma coisa vai ficar marcada na eternidade, que é os momentos que nós tivemos em adoração diante de Deus. A Bíblia diz algo que eu sou apaixonado. A Bíblia diz que o anjo desce, Aleluia. anota tudo que está sendo feito. É verdade, Deus. E leva lá em cima e deposita diante Aleluia. da presença de Deus. Então essa noite aqui para muitos é uma noite comum, mas para Deus é uma noite em que nós temos a oportunidade de marcar a história. E eu queria te convidar a levantar uma das suas mãos aí onde você está. Todos levante as mãos onde você está. Diga uma palavra de amor a Deus. Senhor, eu te amo, meu Você pode Deus. dizer aí uma palavra Te adorar de é o meu exaltação a maior Ele. prazer, Senhor, Aleluia. eu te exalto. Meu Esse momento Deus, que você tem Senhor, eu não sou de adorar nada, a Ele. meu Pai. Assim como Eu Maria preciso quebrou de aquele Ti, vaso, eu essa é a hora que dependo você de tem Ti. a Traz a minha mente oportunidade de cativa, liberar o meu uma coração palavra, cativo dizendo, ao eu te Senhor, adoro. meu Pai. Eu te Eu te amo. adoro, O Senhor. é tudo Me na torna minha mais vida. livre cada vez O mais Senhor para estar te precioso, adorando o Senhor é e glorificando o Teu santo E nome aqui nessa noite nós eterno. levantamos um Oh, altar a Ti, Espírito Senhor. de Deus, Aqui eu te nessa noite nós te glorifico, adoramos Senhor, porque Tu és maravilhoso, Pai. Então, querido, Oh, isso é muito Riamandaraçai, importante. aleluia. Não gaste a sua vida Glória sem a Deus. adorar a Deus. E o que é adoração? Alguém pode me responder o que é adoração? Adoração, segundo o pastor David Keelan, é a arte de expressar o coração. Adoração não é música. A gente acha que adoração é ficar com um violão dó e ré e ficar cantando músicas lentas. Não é isso. Adoração é tudo aquilo que a gente faz pela qual Deus se torna o centro. Se você estiver ali entendendo que Deus está ali, se você ficar em silêncio, mas o teu coração entende que Deus está presente, isso é adoração. Se você entende que Deus está no mesmo ambiente que você e você oferece a Deus as suas palmas, isso é adoração. É por isso, gente, que eu não consigo acreditar em gente que vai para o culto e fica lá observando como se estivesse num teatro, como se estivesse num cinema. A pessoa fica olhando assim para você como se você tivesse que impressionar. Não, eu não tenho que te impressionar. Eu tenho apenas que adorar a Deus, porque o meu papel aqui essa noite é derramar o meu coração diante de Deus. E adoração é isso. É aquilo que a gente faz. Tem gente que adora de várias formas. Tem gente que já é mais extravagante, levanta a mão e grita e fala língua e bate o pé no chão. Já tem outros que ficam em silêncio, como a irmã Emily, que fica mais em silêncio, mas está adorando. Isso é importante, é a adoração, é aquilo que você faz para Deus. O que você não pode fazer é voltar para tua casa sem fazer nada. É verdade, meu Deus. Glória a Deus. Mesmo que seja no silêncio da tua alma. A tua alma está ali dizendo, Senhor, obrigado por esse dia, obrigado pela minha família, obrigado por tudo que o Senhor é. E isso impressionou Jesus ali naquela mesa, porque imediatamente Jesus disse, deixa ela, porque o que ela fez vai ficar registrado na história. Você consegue imaginar que Maria marcou a história? Todo mundo fala de Maria, todo mundo está falando desse acontecimento, por quê? Um verdadeiro adorador, ele tem acesso direto à presença de Deus. Então aqui essa noite eu não sei como está teu coração, não sei como está a tua vida, eu não sei como está a tua mente, eu não sei como está a sua vida, mas o que Deus manda te dizer aqui essa noite é, você tem uma ferramenta dentro de você que pode ativar o céu aonde você estiver. Você pode adorar a Deus aonde você estiver. Que nessa noite o maior foco do teu coração seja viver uma vida de adoração a Deus. É quando alguém te convida para algo ilícito e você entende que você é um adorador. É quando alguém te chama para qualquer coisa que não glorifique a Deus e você toma uma atitude dizendo, Senhor, eu sou um adorador, então a minha vida pertence ao Senhor e a minha adoração pertence a Ti. Deus está procurando aqui no nosso meio nessa noite alguém, um de nós aqui, pelo menos um de nós, que o adore em espírito e também o adore em verdade. Que você receba nessa noite no teu coração fome de Deus, sede de Deus, amor pela presença de Deus, paixão pela glória de Deus. Que você receba aqui essa noite desejo pela glória de Deus. Fecha os seus olhos, coloca a tua mão no teu coração nessa noite. Eu queria orar por você. Eu queria que você começasse a orar dizendo, Senhor Jesus, enche meu coração de desejo, Pai. Tira do meu coração, Senhor, tudo que me afasta de Ti. Diga para Ele, Senhor, destrói
tudo que destrói o meu relacionamento com o Senhor. Você pode repetir essa frase: Senhor, destrói tudo que destrói o meu relacionamento com o Senhor. Joga para longe, Senhor, tudo que me afasta do Senhor. Meu Deus, tudo que tira o meu tempo, a minha atenção, a minha devoção, a minha adoração do Senhor. Arranca, meu Deus, nessa noite do meu coração tudo que me impede de ser um verdadeiro adorador aqui essa noite. Que você nessa noite, em nome de Jesus, seja o menino dos olhos de Deus, a menina dos olhos de Deus, que o Senhor olhe para você e que você encontre graça, que você encontre paixão, que você encontre desejo. O Senhor está tocando nos corações aqui essa noite. Tem pessoas sendo tocadas aqui essa noite, nessa simples reunião, nessa simples palavra. O Espírito de Deus está tocando, está dizendo para alguém aqui essa noite: eu quero que você volte à intimidade comigo. Eu quero que você feche a porta do teu quarto e volte a orar. Eu quero que você volte a derramar as suas lágrimas. Quanto tempo tem que você não derrama uma lágrima diante da presença de Jesus? Quanto tempo tem que você não diz uma palavra de amor, de exaltação a Ele? Querido, essa noite nunca mais vai voltar na nossa vida. E essa é a noite, essa é a oportunidade. Glória que você a Deus. marque o seu tempo, que você marque a sua vida Espírito de com Deus, uma coisa obrigada, chamada querido adoração. Jesus. Que as pessoas olhem para você e não te vejam como uma pessoa apenas bonita e inteligente, mas que as pessoas olhem para você e digam: aí é um adorador. Não, esse homem é um adorador, essa mulher é uma adoradora, porque ele anda diferente, ele se comporta diferente, a vida dele é uma vida diferente. Em nome de Jesus, quando o céu olhar para você, você possa sentir a presença de Deus. Eu vou deixar essa canção tocando e aí você adora da sua maneira, da sua forma, em nome de Jesus. Mais um pouquinho. Aleluia. Seja exaltado, Te adoramos. seja exaltado, exaltado. Oh, Espírito Glória, Santo. glória, glória, glória. Seja exaltado. Seja sincero com Ele nessa noite. Deixa o teu coração dizer o que precisa ser dito para Ele nessa noite. Seja exaltado, exaltado. Teu nome é vida, teu nome é esperança. Glória a Deus. Ei, Jesus. Santo és tu, Senhor Jesus. Sempre encontra, sempre encontra. Teu nome, la 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 toque-me de novo, enche-me de novo, Deus. Eu não me vejo sem tua presença. Toque-me de novo, toque-me de novo, enche-me de novo. Eu não me vejo sem tua presença. Toque-me de novo, enche-me de novo, Deus. Eu não me vejo sem tua presença. Você pode tocar na pessoa que está do teu lado e dizer: Senhor, enche a vida do meu irmão nessa noite. Profetiza aí, diga: Senhor, enche a vida do meu irmão em nome de Jesus. Glória a Deus. La la la, la 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 la. Enche, Senhor. La 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 la.
no teu coração, não vou parar. Eu não vou parar. Gastarei meu dever de sim. Mas hoje eu te devolvo o coração. Arrependido de tudo que fez. Quero voltar, Senhor, para os teus rios. Voltar, Senhor, para os teus rios. Primas que não tinham costumes de ir à igreja, era totalmente católico e não meditavam e tal. E aí fiquei todo o tempo, também não ia na igreja. Comecei a descobrir o sentimento profundo com 11 anos. E aí comecei a namorar com 12 anos. Eu tinha tanto conhecimento, só que não tinha prática. E aí comecei a praticar o sexo. Quase todas as meninas que eu passei, fui eu quem tirei a virgindade. E, tipo assim, num termo era muito terrível. Tipo assim, vinha uma menina no bairro, eu ficava com ela. Quando eu me aborrecia, deixava. Quando vinha outra, pegava. E aí voltei para a capital, que é em Luanda. Saí do estado anterior, na casa do meu tio, porque a minha tia traiu o meu tio com um padre. E eu acompanhava quando a minha tia saía para ir à casa do padre. Sempre que nós íamos na casa do padre, ela falava: não, você acha que eu vou te trair? Então diz no teu sobrinho para me acompanhar. Aí eu acompanhava, mas me colocavam na cozinha. E sempre que me colocavam na cozinha, me davam um refrigerante com um pão com ovo. Aí me mentiam, eu comia. No segundo dia eu via que eles estavam demorando muito. Aí comi bem rápido e quando levantei fui para a sala, encontrei eles em amassos. E eu, como treinava capoeira, a minha tia colocou a panela de feijão no fogo, disse-me para controlar. E eu, como estava ansioso para ir treinar, era uma finalidade. E eu não controlei a panela, tipo, ferveu um pouco, apaguei. E quando a minha tia chegou, deu-me uma surra. No meu país, surra tipo descia taca. E aí o meu primo viu, falou para não me bater, porque eu estava distante da minha mãe. E aí ela não me bateu. Depois eu disse assim para ela: olha, eu vou queixar no meu tio que você traiu ele. E aí eu acabei com o casamento do meu tio, fui para Luanda, que é a capital. Eu fazia muito business, não sei como é que fala, tipo assim, ter alguma coisa a trocar para, tipo, vender as coisas, né? Fazer negócios assim. Aqui chama de gambira. Mais ou menos isso. Lá no sul é brick, Ok, então fazia isso. E as minhas tias falavam-me que eu não seria nada, que eu vou morrer cedo, a polícia vai me matar, me encontrariam na rua. E chega um tempo, possivelmente a 2012, a minha irmã já vivia com meu cunhado em Angola, só que ele decidiu vir para o Brasil porque ele achou que estava a se gastar muito em Angola. Vieram para o Brasil, estão a viver até hoje, possivelmente 8 anos aqui no Brasil. Antes da minha irmã sair do meu país, ela como é mais velha, ela sentou comigo, ela disse-me assim: Nunes, tens que deixar dessa vida, para de namorar, para de fazer coisas erradas e procura ser o cabeça, porque eu vou sair. Então seja mais velho para dar exemplo nos pequenos. Lembro-me quando eu sentei, de repente veio um jovem, bateu o portão, perguntou: desculpa jovem, eu posso vos falar de Jesus? E a minha irmã disse: não, fala de Jesus porque meu irmão precisa mesmo muito. E ele falou-me de Jesus de uma forma diferente, de um amor de Jesus muito diferente que eu nunca ouvi. Falou-me de Jesus, sei lá, e aquilo comoveu-me. Foi na sexta-feira. Ele perguntou-me se poderia me levar na igreja dele. Eu disse: sim, pode, tranquilo, domingo. Aí choveu no domingo de manhã, falei: graças a Deus, irmão, não vai vir. Fiquei feliz, porque tinha outros compromissos, tipo para ir para a praia, etc. E o irmão veio com chuva, falei: Jesus, esse irmão. E me pegou, levou-me na igreja, ouvi também na igreja uma palavra, sei lá, um evangelho genuíno. E fiquei apaixonado principalmente com o violão, quando o irmão estava a tocar, só olhava assim no violão, os grupos corais que cantavam e tal. E aí eu me converti a Jesus, e aí eu comecei a me aproximar, entrei no coral,
Sabe aquele primeiro amor, né? Acho que aqui os irmãos sabem como é que é o primeiro amor. Quero mais, quero mais, quero mais, se apaixonar e tal. Quero descobrir mais de Deus. E aí fui eu. E com 16 anos é que me converti mesmo firme. Aí comecei a conhecer uma irmã. Com 16 já não tinha muita experiência ainda. Aí nós ficávamos a meditar a Bíblia. De repente, porque tipo assim, no meu país as meninas têm lábios assim muito carnudos. Tipo assim, não sei como é que se fala, tipo, lábios, tipo, aqui alguns para terem lábios assim salientos fazem cirurgia, né? Mas elas são totalmente naturais. Eu perguntei, irmã, desculpa, posso dar um beijo? Ela disse, irmão, estamos a meditar a Bíblia, você vai fazer isso? Eu fechei a Bíblia e beijei a irmã, ela disse, Jesus. Ela foi em casa e ela disse, não, você pecou e tal. Eu disse, não, pecamos. E, porém, passou. E aí, nos conhecíamos mais e mais, íamos ajudar as igrejas a crescer. E houve um tempo que mesmo na casa dela, tipo os pais distantes, nós aí por baixo da areia. Tipo, no meu país temos a questão de muito respeito. Dificilmente nós casados vamos nos beijar em frente dos nossos pais. É muito difícil. Não por medo, mas é questão de respeito. E aí, mesmo com essa menina, eu brincava, já me envolvi com ela, média de 4 vezes. E mesmo assim fazia parte do grupo coral e fazia parte da banda. Porém já havia vários profetas falarem, chamarem a atenção. Mas eu falava assim, eu vou mudar. E nunca aconteceu. Falava assim, como é que eu vou sair dessa? Tipo, eu quero mais de ti, mas como é que eu vou sair dessa? E a irmã também não quer me soltar, não quer me largar. E aí eu gostava muito da menina. Foi uma menina que eu já amei, neste mesmo amor, de todas que passei por diversão. Foi ela quem me ensinou muitas coisas da vida, como passar, cozinhar, lavar e outras coisas, além da minha mãe. E foi ela quem me ensinou a cantar. Cantar e adorar foi ela. Daí que eu gosto mais músicas de meninas, elas são os homens. Então, aí nesse amor surgiu uma canção que eu tenho cantado em alguns relacionamentos de amigos e casamento, que é muito, muito produtivo, porque eu acho que eu vivi mesmo aquilo e escrevi com tanta intensidade do que eu sentia, do sentimento que eu tinha. E aí houve necessidade de mudarmos. Eu não sabia que estaria aqui no Brasil. Nunca sonhei em estar no Brasil, nunca sonhei em pisar no Brasil, mas nunca mesmo passou na minha mente em pisar nesse país. A minha irmã, um belo dia em casa aqui, ligou-me falando, mas eu te vi aqui no Brasil sentado no meu sofá a tocar violão. Eu falei, como assim no teu sofá a tocar violão? Não pode. Tipo, eu tinha sonho de estar nos Estados Unidos ou na África do Sul por causa do inglês. E como também não sabia. E já em Angola já estava firme, já era convidado. O meu sonho era só se tornar famoso. Só famoso. Eu dizia que eu vou cantar, vou influenciar, mas eu quero ser famoso. Daí que eu tinha a possibilidade de ser famoso. Meu padrinho é muito famoso lá no meu país. Mas nunca, tipo assim, também eu não sentia a necessidade de já gravar. Mas eu falava, não. Havia concertos que eu cantava, TV, rádios. E pessoas me faziam pressão para gravar CD. Eu falava, não, eu quero gravar num país, porque acho que no meu país não tem qualidade para as músicas que eu canto. Não é questão de se exibir, ou tipo assim, é questão de preferência e tal. Aí a minha irmã disse, eu te vi no Brasil, aqui no meu sofá, sentada a tocar violão. Eu falei, não, minha irmã, não, no Brasil não, esse teu sonho aí está errado. Vai bem morar com o teu Deus, com a tua intimidade e ora, porque está mesmo errado. Passou um bom tempo, ela volta a ligar-me novamente, disse-me, Nunes, eu te vi no Brasil andar em vários lugares, em vários estados. Eu falei, não pode. Nunes, eu te vi a ministrar em várias igrejas. Eu falei, não pode. Mas aí começou a subir o bichinho e tal, começou a crescer. Eu falei, Brasil? Tem tanta violência? Eu vou morrer no Brasil? Essa coisa toda. Então era coisa da minha cabeça, não sabia quais eram os planos de Deus. Com essa menina eu tinha planos de fazer, no meu país primeiro faz a apresentação. A apresentação é pegar os meus tios, os tios dela, irmos na casa da mãe dela, me apresentar.
como temor de responsabilidade do que acontecer com ela na questão de gravidez, eu seria o proprietário. E depois fazer o pedido. O pedido é, tipo assim, a família da mulher pede dote para minha família. Pode pedir lotes, pode pedir gerador industrial, pode pedir 30, como é que se chama, jogo de refrigerante? Esse jogo, né, tipo assim, vamos tentar falar caixa, né? Conjunto de refrigerante. Quem fala o bag, né? Que você fala o fardo. Isso aí, fardo. Possivelmente, depende muito da família, 45 fardos de refrigerante, ou de cerveja, ou de vinho. E mais ou menos isso, depende muito da família. Não é questão de venda, mas é uma cultura africana, onde tem que se valorizar a mulher. E quando se tem a família que investe muito na menina, tipo faz a faculdade e tal, aí as coisas são mais elevadas para poder levar. E aí eu comecei a resolver os documentos com interesse de vir já para o Brasil. Começava a ter sonho, imaginações estando no Brasil. Aí comecei a ir na embaixada, desce e sobe. Era para vir sozinho aqui, mas a minha irmã disse, não, como vocês vêm para viver, então vem com a Claudete, que é a minha irmã menor de 20 anos. E aí começamos a resolver os documentos, ela em casa na oração, eu atrás das coisas. E o inimigo, para quem não sabe, no meu país é um país que tem mesmo muita macumba, onde alguns bruxos mesmo voam com vassoura. E enquanto eu resolvi os documentos, a minha irmã, na segunda semana, ela disse-me que sonhou com um animal, um espírito. Enquanto ela dormia, levou a alma dela. E de manhã, quando ela acorda com a barriga parecendo uma menina de 6 meses de gravidez. E como no meu país tem a questão tipo da minha irmã me cuidar para não namorar cedo, mas eu fui rebelde e namorei cedo. Eu fiquei na responsabilidade de cuidar da minha irmã de 20 anos, que até agora nunca namorou, graças a Deus. E então eu controlava ela, falava para a família, não, mas ela não está grávida, mas como é que alguém vai aparecer tipo de um dia para outro com barriga assim bem grande e tal, e está meio amarela, como é que pode? A família duvidava do que eu falava, parecia que eu estava a defender ela. Os meus pais levaram ao hospital, ela ficou 2 semanas no hospital, tomando injeção e tomando antibióticos, mas não resultou em nada. Inclusive os doutores pegaram a receita, né, a conclusão de tudo, deram aos meus pais, disseram assim, escreveram OBS. Ficamos com a menina durante 2 semanas e nós não vimos melhoria alguma, então não estamos a conseguir fazer mais nada. Devolveram a minha irmã e os papéis. E nós falamos agora, como é que vai ser? Só faltava 3 semanas para nós virmos para o Brasil. Só faltava 3 semanas para nós virmos no Brasil. E a minha irmã começou a passar mal. Só que o pastor dela estava de jejum, 40 dias de jejum e oração, sem comer, sem beber. E a segunda semana, o pastor estava para terminar a jornada. E ele ligou para nós, disse-me assim que não está a ligar para ninguém, mas sentiu da parte de Deus em ligar para nós, porque alguma coisa estava acontecendo no espírito. Ele disse que foi localizou a minha irmã no espírito, que estava acontecendo alguma coisa. E nós falamos, sim, pastor, está acontecendo mesmo. Ele disse, se vai no domingo, leva ela e o Senhor vai operar milagres. Nós levamos ela no domingo. Ela não fazia nenhum tipo de necessidade. E era mais preocupante ainda. E nós levamos ela à igreja, ficaram a orar e tal, consagraram a barriga dela. Quando voltei em casa, tudo começou a acontecer, milagres e tal. E aí resolvemos as coisas. Não foi fácil, porque possivelmente quando nós anunciamos que estaríamos aqui, tipo, viver aqui no Brasil, a questão da família lá, quando a família tem inveja, faz de tudo mesmo para impedir. Tipo assim, a questão da mentalidade é que os teus filhos vão viver fora do país, vão se formar, e os meus estão aqui e tal. E por isso é que aconteceu o que aconteceu no mundo espiritual.
E antes de nós virmos, enquanto houve uma vigília, muita oração, passava um bruxo e como nós lá adoramos muito em se mexer, tipo o jeito que eu estava a dançar aqui, muita alegria no espírito. Segundo o macumbeiro cai ao lado da igreja, aí o pastor saiu e perguntou: de onde vens? Como é que você entrou se o portão estava fechado? Ele disse: não, tipo assim, exemplificando, estou a sair do São Paulo para outro estado, mas a minha gasolina acabou. E aí, quando eles caem pelado. Agora, na questão de relacionamento, quando eu me envolvia, mesmo fazendo a obra, era algo que muito me incomodava, muito mesmo, mas eu não conseguia deixar, porque eu tentava renunciar e não conseguia, tentava renunciar e não conseguia. A menina eu não deixei porque eu queria deixar. Eu não acredito muito no relacionamento à distância, tipo país é muito distante. E quando eu não tenho uma expectativa para voltar num país para fazer passeios, aí eu como já tinha tudo planejado com ela, eu disse que não vai dar porque eu não sabia que poderia viver no Brasil. E foi Deus que está a mandar para virmos aqui. Então nós viemos e tudo que a minha irmã sonhou. É muito difícil você acreditar em alguém, tipo assim, né? Da tua casa, muito, muito difícil. E eu não acreditava, mas quando chegamos aqui, as coisas começaram a acontecer. Primeira semana, eu falei: Senhor, eu quero ficar no quarto contigo, porque a minha vida aqui mudou totalmente. Vou começar tudo do zero, tudo do zero. O sonho de ser famoso eu perdi, já não tinha aquele sonho de ser famoso. Eu tinha mais esse sonho, até agora tenho um sonho de resgatar a alma. Por isso é que eu me entrego no louvor, por isso é que eu me entrego na adoração. Porque o que eu vivi eu não quero mostrar. Por isso eu estava falando com a Emily que dificilmente eu falo do meu testemunho. Mas eu não falo para nada meu testemunho. Eu prefiro mostrar Jesus que eu tenho do que falar da minha vida. Porque eu acho que é um passado que só Jesus sabe. E aí, enquanto eu me envolvia com essa menina, havia portas abertas que não abriam para a minha vida. Para quem é casado e já foi casado, sabe que o sexo é muito profundo. Quando um casal pratica isso, quando namorados praticam isso, o sexo, eu aprendi que é envolvimento de quase tudo. Tem o sentimento, tem o corpo, tem a alma, tem o espírito, tem o calor, tem a quentura, isso tudo é envolvido no sexo. E possivelmente, se um de vocês não for batizado no Espírito Santo, são demônios que estarão se envolvendo no vosso corpo. E aí a tua vida nunca vai em frente. O conselho que eu dou para quem é jovem e quem tem um relacionamento, eu não sei como é que funcionam as coisas espirituais aqui no Brasil, mas no meu país eu sei um pouco como é que funciona. Uma vez o pastor, acho que é Mardônio, alguma coisa assim, ele disse-me que onde for a tua fraqueza será o forte do inimigo. Tipo, onde você cair sempre, aí onde o inimigo vai ser a fortaleza dele para te deixar cair. Ele já sabe que não, a caída do Nunes aqui, já sei que o Nunes cai aqui, então vai mesmo aprimorar aí. Agora, para quem tem relacionamento e quem está pensando em namorar, eu dou o conselho que tem que ter uma vida consagrada, uma vida de jejum e oração constantemente. Não dá brecha ao inimigo, principalmente quem tem chamado como o meu. Não como cantor, não como ministro, não. Estou a falar chamado, quem tem chamado específico. Pode ser pregador, entre outros. Chamado que você sabe que não, eu sei de onde Deus me tirou, sei onde estou e sei onde estou aí. E o que vou fazer, que possa orar, que possa jejuar, que possa ter intimidade e não dar brecha ao inimigo. Porque quando abrires uma brecha, o inimigo entra, o relacionamento vai ser uma baboseira. Porém, vocês vão fazer coisas agora e já não terá novidades no casamento. E quando se não tiver, aí vai ter muitos problemas no relacionamento. Daí que certas pessoas aqui no Brasil me procuram, meninas chorarem, tão ansiosas. Eu tenho dito nas meninas que eu tenho aconselhado, vocês brasileiros, as meninas vocês no geral, a juventude, são tão ansiosos. Outro termo, esqueci que eu estava a falar com a Emily. São tão esperançosos, são tão rápidos.
Se tu tiveres a namorar com uma menina aqui, possivelmente na próxima semana ele já está com outro. Eu falei, como é que funciona isso aqui? Tão rápido, você não tinha sentimento por esse cara. Você não tinha nada, não sentia nada. Como é que vocês conseguem fazer a coisa assim tão rápido, já? Ainda apostam, né? Então, houve família que procuraram quando cheguei aqui no Brasil, depois de ministrar, levou na igreja. Ela disse-me assim, irmão, te procurei, te adicionei porque eu vi que você tinha alguma coisa de Deus e tem resposta para o meu casamento. Eu falei, como assim, irmão? Eu nunca fui casado. Ela disse, não, mas eu sei que o Senhor tem uma palavra para o meu casamento, sobre a tua boca. E nesse dia eu estava de jejum e oração. Eu falei, amém, irmã. Tá bom, eu vou te pedir para ficares de joelho no teu quarto, eu vou orar por ti. E não vou te mandar beber um copo d'água. Ela estava a rir. Só falei para fazer gracinha, né? Porque estou aprendendo a fazer gracinha aqui no Brasil. Então, ela obedeceu. Do jeito que eu falei, estava a falar com a Emily. Para quem tem relacionamento e para quem acha que no relacionamento ele é a pessoa mais ciumenta, esse conselho é para ti. Sempre que tiveres oportunidade, já tem duas pessoas que são casadas, já estão há muito tempo e graças a Deus está dando certo. A primeira é que o marido era cristão, saiu da igreja, se envolveu no mundo da droga, começou a fumar, etc. Aí só batia a mulher. E quando a mulher começou a fazer os passos que eu dei para ela, começar a orar nas roupas interiores do namorado, do marido, ela consagrava, orava, mas colocava mesmo poder na roupa, falando assim, oh, ele vai usar essa roupa, e quando ele usar essa roupa, sem ele saber, quando ele usar essa roupa, que o poder que vai ser ministrado nessa roupa possa influenciar na vida dele. Ou seja, se ele estiver a dormir, você passa de raspão, coloca a tua mão, começa a determinar sobre a vida dele. Ou seja, começa a determinar nos sapatos dele, nas meias, coisas íntimas. Você sabe o que é coisas íntimas? Aí de madrugada começa a pagar preço. E você vai ver a tua vida mudar. Não vai ter meninas que vão ter olho para o teu marido, não vai ter, porque o Senhor quebra isso. Porque você está a pagar um preço. Não tem necessidade de você vasculhar no celular, procurar saber motivos, não. Eu tenho dito, mulher de oração, mulher que tem intimidade não faz isso, porque ela tem certeza e a confiança. Daí que muitas meninas aqui no Brasil não têm. Elas vêm chorar, Nuna, eu estou a passar por isso. Eu falei, mas como assim? Aí outra, não, eu estou a fazer isso porque o namorado fez isso. Tipo, eu assustei porque eu nunca vi alguém assim cortar os pulsos assim. Falei, Jesus. E quando ela mostrou para mim a sangrar muito, eu falei, Jesus, eu nunca vi isso aqui. Nunca vi. Eu já via na TV jogo de baleia, etc. Mas ao vivo eu nunca vi. Ela disse, não, nenhum homem me gosta, Nuna. Parece que eu fico a feder quando o homem ficou. Eu falei, como assim? E ela disse que já namorou muito, muito. E parece que ela já não dá conta. Ela disse que já não vê beleza em si. Daí que um dia estava na minha casa a lavar as vasilhas, viu uma irmã, começou a falar comigo. Eu disse, irmã, nessa mesma semana eu estava a jejuar para outra jovem que estava a passar com essa situação. A irmã falou para mim, não, a minha casa está assim, assim, assim. Eu falei, irmã, eu não conheço bem a tua vida, mas eu vou te dar alguns passos, alguns procedimentos que você vai aplicar no teu relacionamento e vai dar certo. Aí comecei a falar tudo, a irmã começou a chorar. Eu falei, Jesus, agora o que é que eu vou fazer? Nós não estamos acostumados, tipo, né, ir nas meninas abraçar, questão de respeito e tal. Eu falei, como é que eu vou fazer, Jesus? Ela ficou a chorar. Eu falei, não, fica calma, vai dar certo. Eu estarei te ajudando a orar por ti. Então, irmãos, daí que eu vim para o Brasil, eu procurava a resposta, porque que eu vinha, e a solução de tudo foi Deus quem me trouxe. Foi Deus quem nos trouxe aqui para poder influenciar uma geração, para poder inspirar. E graças a Deus estou firme, tem acontecido milagre sobre milagre, tenho contemplado coisas maravilhosas, tenho viajado em várias cidades, o Senhor tem sido glorificado e muito. E agora eu me pergunto, Senhor, se tu não me trazes de Angola, como é que seria a minha vida? Somos hoje que estamos a ajudar os meus pais, estamos a ajudar os nossos irmãos pequenos, somos influências, somos inspirações para eles. E temos recebido testemunhos que nós não conhecemos pessoas. Temos recebido pessoas em casa para receber oração, pessoas que já estão há muito tempo na igreja. Eles falam, não, é que a vossa forma de adorar é muito verdadeira, nós vemos verdade enquanto vocês adoram.
Isso é porque um dia tivemos que renunciar e pagar o preço. O segredo é você renunciar, pagar o preço e ter uma intimidade com Jesus. E as coisas vão fluir, as coisas vão acontecer. Que esse testemunho possa ser uma edificação na tua vida, possa ser um impacto, que possa ser uma fronte diante de ti. Se não tens uma intimidade, levantar de madrugada que possas ter. Se dormes muito tarde e não tens tempo de acordar para falar com Jesus, que possas dormir mais cedo. Eu tenho dito que procura não andar com galinhas, porque galinhas só sabem coisas da terra. Procura andar com águias. Águias sabem coisas dos céus, coisas do alto, sabe? Se você falar, fazer uma pergunta na águia daqui da terra, dificilmente ela vai te perguntar porque não sabe, mas a galinha, Jesus. Então, esse é o meu testemunho, espero que possa ser edificado, em nome de Jesus, que Senhor seja glorificado para todo sempre. Aplausos a Jesus Cristo, toda a honra é para Ele.